Olá, meu nome é Marcelo Henrique, eu sou aluno do curso de Educação Física na Universidade Federal de Ouro Preto e vim falar um pouco sobre o último vídeo postado sobre uma palestra que o Mário Sérgio Cortella fez para IFEI. Primeiramente eu queria começar falando sobre o professor do futuro. A gente não deve pensar que o professor do futuro tem que ser de uma forma, nós devemos pensar que o professor do presente é a mudança para o mundo. Para quem não sabe, esse é o Mário Sérgio Cortella. Ele é um filósofo, escritor, educador, palestrante e professor universitário. Ele é autor de vários livros, entre os quais Por que Fazemos o que Fazemos, em que esse livro analisa a vida profissional na contemporaneidade. Ele foi secretário municipal da Educação de São Paulo no governo de Luísa Erundina. E nessa palestra ele fala que a primeira grande virtude de um professor é a insatisfação positiva. O que ele quer dizer com essa insatisfação positiva? Para ele, insatisfação positiva é não se contentar a não aprender mais do que já sabe, ensinar de forma diferente o que se ensina e formar da maneira diferente de que se forma. Nessa frase, ele quer dizer que o professor ele não pode ficar estagnado no mesmo jeito, nas mesmas formas de sempre. Então ele tem que aprender mais, ele tem que se informar das atualidades, ele tem que aprender a ensinar de forma diferente para que ele não contribua para um sistema em que se formam sempre pessoas iguais, e sim contribuir para um sistema onde as pessoas são formadas para acrescentar ao mundo e para ajudar a sociedade. Com isso ele cita uma frase de Einstein que diz: a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se um professor, por exemplo, tem a sua disciplina e ela está sempre reprovando muitos alunos, isso não quer dizer que todos os alunos que passam pela matéria não são suficientemente inteligentes para a matéria. Não quer dizer que todos os alunos que passam por lá não têm inteligência suficiente para conseguir passar nessa matéria. Significa muitas vezes que o erro está no próprio professor. Então ele tem que mudar a sua forma de dar aula para poder ter um resultado diferente. Para isso, o professor ele tem que ser humilde. E o que é um professor humilde? Um professor humilde é aquele professor que sabe que não sabe tudo. É um professor que sabe que ele não é a única pessoa detentora do conhecimento. E ele sabe que outra pessoa sabe mais do que ele. Esse professor humilde, ele sabe que juntos nós podemos aprender muito mais e também sabe que juntos nós nunca vamos aprender tudo que deve ser aprendido. Nisso ele toca num ponto do vídeo onde ele diferencia um ensino tradicional do ensino arcaico. O que é o ensino tradicional? O ensino tradicional é aquele ensino que tem características que vêm de muito tempo, que vêm da história, e são características que a gente não deve abandonar. E já o arcaico são características do passado, do ensino do passado, de qualquer coisa que deve ficar no passado, que já não faz mais sentido usar hoje em dia, como por exemplo um professor ser autoritário. Não faz sentido mais um professor ser autoritário no século XXI. E o que o professor do século XXI deve fazer? Primeiro de tudo, ele tem que negar aquilo que não tem mais lugar, como eu disse, por exemplo, a postura de ser um
professor autoritário, isso não tem mais lugar aqui. E isso é um posicionamento e uma personalidade arcaica. Ele tem que ter atenção humanista, ele tem que enxergar os seus alunos como seres humanos e entender que todo ser humano é diferente, todo ser humano tem suas dificuldades, uma turma não é igual a outra, então você ensinar da mesma maneira que você ensinou de uma turma para outra não vai ter o mesmo resultado, você precisa adaptar a sua aula para aquela determinada turma. E ele tem que estar realizando verificações constantes do conteúdo. Por quê? Porque só assim ele vai descobrir o que dá certo, descobrir o que não dá mais certo para poder atualizar e descobrir novas formas do ato de ensinar. E com isso eu fecho esse vídeo. Espero que eu tenha colocado um pouco de reflexão na cabeça de vocês sobre o ato de ser professor. E até mais.